Gênesis capítulo 14. Eu achei que esse ia ser um capítulo rápido, de boa, porque ele começa com uma narrativa diferente, né? Que não era de nenhuma das tradições mais presentes no Gênesis, mas termina de um jeito muito especial. Vamos lá. No tempo de Amrafel, rei de Senaar, de Arioque, rei de Elassar, de Codorlaomer, rei de Elã, e de Tadal, rei dos Goim, estes fizeram guerra contra Bara, rei de Sodoma, Bersa, rei de Gomorra, Senaabe, rei de Adama, Semeber, rei de Seboim, e o rei de Bela, este é Segor. Estes últimos se juntaram no vale de Sidim, que é o Mar do Sal. Por 12 anos ficaram sujeitos a Codorlaomer, mas no 13º ano se revoltaram. No 14º ano vieram Codorlaomer e os reis que estavam com ele. Derrotaram os Rafaim em Astaratote Carnaim, os Zuzim em Ram, os Zemim na planície de Cariataim, os Oritas nas montanhas de Seir até Elfarã, na margem do deserto. Eles voltaram e vieram à fonte do julgamento, que é Cádiz. Derrotaram todo o território dos Amalecitas e também os amorreus, que habitavam Hazazon Tamar. Então o rei de Sodoma, o rei de Gomorra, o rei de Adama, o rei de Seboim e o rei de Bela, este é, Segor, fizeram uma expedição e se colocaram em ordem de batalha contra eles no vale de Sidim. Contra Codorlaomer, rei de Elã, Tadal, rei dos Goim, Amrafel, rei de Senaar, e Arioque, rei de Elassar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Na sua fuga, o rei de Sodoma e o rei de Gomorra caíram neles, e o resto se refugiou na montanha. Os vencedores tomaram todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todos os seus alimentos, e se foram. Eles tomaram também Ló, o sobrinho de Abrão, e seus bens, e se foram. Eles moravam em Sodoma. Um sobrevivente veio informar a Abrão, o hebreu, que habitava no carvalho do amorreu, Mambré, irmã de Escol e de Aner. Eles eram os aliados de Abrão. Quando Abrão soube que seu parente fora levado prisioneiro, fez sair seus aliados, seus familiares, em número de 318, e deu perseguição até Dan. Ele os atacou de noite, em ordem dispersa. Ele e seus homens, derrotou-os e perseguiu-os até Oba, ao norte de Damasco. Recuperou todos os bens e também seu parente Ló, e seus bens, assim como as mulheres e a tropa. Vou parar no meio do capítulo, porque eu faço o que já aconteceu e o que vem depois eu vou falar bastante. Mas primeiro, uma coisa muito interessante, Abrão era realmente muito rico, né? Acho que a gente lê assim, né? Falando, porque tava Abrão viajando com Sarai e com Ló. Você vê não uma caravana, algumas 20 pessoas da família deles, talvez alguns filhos, não sei se Ló tinha filhos, mas Abrão não tinha ainda, né? E tipo assim, que era isso, sei lá, uns camelos, uns baús não carregados, enfim. E tipo assim, não, pô, o cara tinha muita coisa, o cara tinha muita gente acompanhando ele. E você até entende, assim, porque poderia ser um problema ele junto com o Ló, né? Devia ser uma murrinha de gente. E uma coisa que foi interessante que eu percebi agora, ver o rei de Sodoma e de Gomorra caindo no poço de betume me lembrou a imagem dos cavaleiros do faraó afundando no Mar Vermelho e o cara disso perdendo a batalha, né? Paralelo que eu coloquei, mas enfim, achei divertido. Mas, vamos seguir. Quando Abrão voltou, depois de ter derrotado Cordolaomer e os reis que estavam com ele, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no Vale de Save, que é o Vale do Rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Ele pronunciou esta bênção: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me as pessoas e toma os bens para ti. Mas Abrão respondeu ao rei de Sodoma: Levanto a mão diante do Deus Altíssimo, que criou o céu e a terra. Nem um fio, nem uma correia de sandália, nada tomarei do que te pertence, para que não digas, eu enriqueci Abrão. Nada para mim, somente o que os meus servos comeram e a parte dos homens que vieram comigo. Aner,
Escol e Mambré. Eles tomarão sua parte. Quem acompanha o canal desde o começo, né, alguns anos atrás, eu já falei desse cara antes. Melquisedeque é uma figura muito importante para a tradição cristã, talvez até mais do que para a tradição judaica. E, cara, essa é a minha passagem preferida do Antigo Testamento. Eu acho que ela é incrível, assim, porque é um prenúncio extremamente antigo, né, tipo, cronologicamente, do que se ocorre, do que Jesus vai fazer, de quem Jesus vai ser e do que a gente vive na Bíblia. Cara, vamos lá, tem que organizar para não falar demais, mas Melquisedeque é o sacerdote do Deus Altíssimo, assim como Jesus era o sacerdote do Deus Altíssimo, o perfeito sacerdote que deu o sacrifício perfeito. E Melquisedeque vem até Abrão e mostra para ele como se sacrifica a Deus, qual é o sacrifício que um sacerdote faz, e oferta pão e vinho. Tipo, caraca, e Jesus vai lá e faz a mesma coisa que Melquisedeque fez. E depois na missa nós fazemos a mesma coisa que Jesus fez. E por um sacerdote, né? Então, lembra como eu tinha falado algumas vezes nos capítulos anteriores sobre como as genealogias são importantes para os sacerdotes, porque legitimam quem eles são, né? Vai ter a tribo de Levi depois. E tipo, Melquisedeque não tem isso. Melquisedeque aparece nessa passagem e some depois. Ninguém sabe de onde ele veio, quem ele realmente é, porque até na dúvida, pô, quando ele fala rei de Salém, é Jerusalém, enfim. Então, ele é muito diferente. E quando Jesus faz o sacrifício perfeito, ele também quebra com a genealogia dos levíticos e aí inicia uma nova genealogia, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é muito doido. O que mais eu queria falar? Genealogia, sacerdote legítimo, pão e vinho. Acho que era basicamente isso, mas é muito massa. Esse aqui é o primeiro relato que a gente tem da Eucaristia. Isso aí... Caraca, isso é muito massa. E a última coisa que eu queria falar é muito bacana. No final, Abrão dá atirada no rei de Sodoma, né? Falando assim, eu não vou nem tomar os seus bens agora que você perdeu, porque eu não quero nem que você fale que eu enriqueci por sua causa. Então, eu vou só levar embora o que é meu e os caras que estavam comigo vão tomar o resto. Ai, acho que Abrão tem crescido, né? Desde da gafe dele no Egito, né? Mas, pô, massa. É isso. Um PS que eu esqueci de falar. Caraca, eu esqueci de falar isso. Pelo que eu entendi aqui da nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, não se sabe com certeza onde é que é esse Vale de Sávio, esse Vale do Rei, mas que se diz que era próximo de Jerusalém. Então, assim, nossa, mas eu esqueci de falar isso, é mais importante. Primeiro, Vale do Rei, que é onde, para que é próximo de Jerusalém, e é onde Jesus, que é o rei, vai fazer o mesmo sacrifício que Melquisedeque, só que nesse caso, o pão e o vinho são o corpo e o sangue dele, sacrificados em Jerusalém. Caraca, massa.